Então, hoje eu vou trocar o meu garoto do tempo. É verdade. Hoje ele não vai falar do tempo, porque está aqui numa live comigo. E eu, claro, já começo agradecendo o professor Marcelo de Paula Correia. Ele é diretor do Instituto de Recursos Naturais da nossa Unifei. Professor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nilda. Boa tarde aos ouvintes. É um grande prazer aí falar com vocês. Nossa, eu que agradeço muito, professor. O senhor ter aberto, eu sei que a sua agenda está uma loucura aí, mas abriu esse espaço para poder conversar conosco aqui da Futura FM, porque o assunto realmente é muito importante. Então, sem mais delongas, eu gostaria que o senhor confirmasse ou desmentisse. É verdade aí esse alerta sobre a onda de frio que se aproxima de Minas, que vai ser muito intenso, professor? Sim, Nilda, nós vamos ter aí uma onda de frio bastante intensa. Porém, nós não podemos fazer alarde, né? Isto é, Ah, fazer drama sobre essa frente fria. Ela vai ser uma frente muito intensa, deve provocar geada na nossa região, como já aconteceu em outras vezes, mas ela está causando toda essa polêmica porque um meio de comunicação, se eu não me engano, foi lá do sul do país, do Rio Grande do Sul, uhum, fez aí um comentário, uma previsão dramática, né? Colocando verdade. neve aqui para a região sudeste, uma coisa absurda. Foi uma análise totalmente errada de uma previsão meteorológica, e o jornalista, né, que fez essa análise, ele trabalhou, né, com as fake news tão comuns aí nos nossos tempos. Infelizmente, né, professor? Por, Sim, por isso. infelizmente, infelizmente. Por isso que eu quis, até quero agradecer aqui meu primo Maurício Bittencourt, da Incite, que eu disse a ele, eu preciso de um profissional responsável para poder conversar com os nossos ouvintes da Futura FM, porque realmente criou-se um pânico imenso nessa cidade. Professor, então o frio realmente acontece a partir de amanhã? Isso. Bom, primeiro um grande abraço ao Maurício, que é um prazer saber que ele é seu primo, Meu Nilda. primo. Sim, sim. E aqui nós temos aqui as previsões, né, mostrando que nós vamos ter realmente uma frente fria muito forte, né? Não tem previsão nenhuma de neve nem para Itatiaia, nem para os pontos mais altos aí da Mantiqueira, nada disso. Ah, Então, esqueçam essas previsões aí polêmicas, tá? Nós temos aí uma previsão de risco de geada já para sexta-feira. Como eu disse, vamos ter um pouquinho de chuva antes, né? A ah, noite de quarta é? para quinta já devemos ter um pouquinho de chuva. Isso é até bom porque a umidade do ar está muito baixa. E nós vamos Justamente. ter um final de semana para quinta, sexta-feira, com temperaturas bem baixas, né? Ou seja, bastante friozinho aí para o fim de semana. Então a trégua é só hoje, nessa terça-feira, que a partir de amanhã é casaco. Exatamente. A partir de amanhã para depois, nós já vamos ter que tirar novamente aí o casaco dos armários, né? Porque a temperatura deve baixar, deve ser realmente uma frente fria, né? Todos os modelos prevêem uma frente fria muito forte, tá? Então as temperaturas devem baixar bastante e é comum nessa época do ano, né? Afinal, estamos no inverno. O que mais nos assusta e o que causa uma certa temeridade são as geadas, né? Nós Isso. temos aí diversas culturas bastante sensíveis, já foram afetadas aí recentemente com as geadas, e nós Uhum. devemos aí ter a repetição do fato. O professor Marcelo, outra coisa também que eu gostaria de perguntar, por que está acontecendo? Eu vejo que, claro, nós estamos em época de frio, mas esse ano é bonito de ver, né? Os pingos congelados, como tem acontecido lá em Delfim Moreira, Maria da Fé. Mas por que ele está tão agressivo, professor Marcelo?
De fato, viu, Nilda? Nós não temos um inverno tão agressivo. Nós temos aqui um inverno, é natural nessa época, todos os anos, né? Nós temos aí episódios, né? Principalmente Maria da Fé, que está aqui pertinho da gente, com situações com geada, com as manhãs, com os gramados bem branquinhos, né? Isso é comum nessa época do ano. Esse ano aqui, nós tivemos aí esses episódios acontecendo de maneira aí subsequente, ou seja, um atrás do outro, Ah, e por isso, né, agora nós temos aí uma grande disseminação de informação nesses meios de comunicação e nas mídias sociais, que nos faz esquecer, né, dos nossos invernos aí do ano passado, ano retrasado, mas nessa época sempre temos episódios desse tipo. ô, Matheus, eu tenho um delay aqui, posso... Não, tá falando? Ô, professor, outra coisa também, há uma previsão do término desse frio todo? Olha, nós devemos ter aqui, como nós já falamos aqui, né, nós estamos aí no inverno, essa frente é uma frente bem forte, devemos ter mais uma ou outra até o final do inverno, né, comum nessa época, e nós vamos ter aí julho e agosto, né, com episódios de friozinho e depois um pouco de calor, frio e um pouco de calor. O que nós torcemos é para que venham as chuvas logo, né, com o fim do inverno, para que nós possamos aí reverter essa situação dramática de seca, né, que nós É temos observado aí verdade. nos últimos tempos. É verdade, isso é terrível mesmo. Então, professor, é bom a gente também dar um canal para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, quando quiser ter uma informação realmente digna de confiança, como é que a gente faz? Qual site que a gente procura? Olha, Dilda, foi muito importante essa sua pergunta, né? Porque hoje nós temos, infelizmente, né, muita propagação de notícias falsas nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook, etc. Então, é muito importante que as pessoas busquem as informações nos sites que são confiáveis, né, das agências de meteorologia, a própria página da Unifei, né? Se vocês forem meteorologia.unifei.edu.br, nós temos as informações da estação meteorológica aqui da Unifei, então os dados de meteorologia online, e as agências, né? O próprio INPE, CPTEC, fornece a previsão do tempo, e as agências privadas, né, como o Climatempo, a Somar Meteorologia, o Weather Channel, né, que é internacional, mas fornece aí previsões mais confiáveis. Nós não podemos esquecer que se trata de uma previsão de tempo, né? Ah, Então, é é. sempre dado de probabilidade. Né? A previsão de tempo na nossa região, ela tem todas as incertezas, então as pessoas querem, né, certezas, querem saber se podem fazer o churrasco no fim de semana, se não vai chover, e essa previsão ela é melhor quando ela é vista mais próxima do momento. Então, não Ah. adianta nada nós olharmos aí se vai chover ou não, né, na terça-feira, quarta-feira, se vai chover ou não no fim de semana. Então, é buscar essa informação mais próximo da hora e nos sites confiáveis. A Ruth Nelly Sobreiro, ela diz que realmente já fez frio assim, mas nunca durou tanto tempo. E quando é mesmo a previsão de chuva? Olha, a previsão de chuva, nós não temos uma previsão de chuva, mas é chuva fraca, tá? Essa previsão deve ser por volta da tarde, da noite de amanhã para quinta-feira, né? Porque isso demarca a chegada da frente, por isso que nós estamos aí recebendo esse calorzinho hoje, né? É. Ele é natural, numa situação pré-frontal, isto é, antes da frente fria chegar. Então a frente deve chegar com essa chuva no final da tarde de amanhã, começo da noite ou até na madrugada, mas ela é uma chuva fraquinha, né? Não é aquela chuva suficiente Aham. para deixar aí as nossas, principalmente o nosso setor aí de agricultura e de energia satisfeito. Muito bem. Bom, professor, eu quero muito. Aqui, ó. Peraí, chegou uma pergunta aqui. A Ruth viu uma reportagem dias atrás dizendo que a aparelhagem no Brasil para saber do tempo estava obsoleta e que a partir de outubro não teremos mais como ver
a previsão com segurança. Ela diz o seguinte: pergunte ao professor se isso procede. Sim, Nilda, nós estamos atravessando uma situação dramática para a ciência e para a educação no Brasil, né? Então, nós temos aí cortes orçamentários muito significativos, né? Nunca nós tivemos aí um corte orçamentário tão drástico na ciência e na educação. Por exemplo, hoje, parte do site do CNPq, que é o maior órgão de pesquisa no país, está fora do ar, nós não podemos acessar nenhum currículo de pesquisadores brasileiros, e esses cortes eles têm afetado, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o órgão responsável por dar, né, a previsão de tempo, a previsão de clima com qualidade, né, a previsão de queimadas principalmente. Então, por questões políticas, né, esse instituto, que é o instituto mais importante do país e da América Latina na previsão de tempo, ele sofreu um corte drástico e nós estamos numa situação bastante complicada, né? Por quê? Porque o Parque Meteorológico Brasileiro, as estações meteorológicas, elas dependem de uma manutenção contínua e isso não tem sido mantido, né? Então, os cortes orçamentários, eles estão levando a uma situação que nós teremos que uma previsão de tempo que já é complexa num país continental como o nosso, né? Mas ela vai se tornar ainda mais incerta devido aí à falta e aos cortes de investimento no setor. Que pena, que pena. Dá até vontade de chorar te ouvindo falar isso, que a nossa ciência, né, tá tudo assim, sendo esquecida. A Ruth está dizendo: estou estarrecida com o que houve com o CNPq. Acho que todo brasileiro, né, professor, está assim, com esse mesmo sentimento aqui da nossa Ruth. Eu quero muito te agradecer, professor. Que prazer poder te conhecer e falar, e já te convidar para vir tomar um cafezinho comigo qualquer dia. Ô, Nilda, é um prazer, já aceito o seu convite, é muito importante você abrir esse espaço para nós falarmos de ciência, falarmos de educação, num período onde, infelizmente, né, as notícias falsas, as fake news, né, como nós falamos hoje, elas muitas vezes elas têm mais espaço do que a verdade, né? A verdade ela é feita de ciência e de educação. Muito bem, por isso que eu fui aí atrás dessa pessoa, que é o senhor, para poder nos orientar. Tá bom, querido? Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Um abraço a você e um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada também ao professor Kleber, que costurou essa entrevista para nós. Matheus, tem alguma notícia aí para a gente? Gracinha, professor lindo.